Fala pessoal, tudo bem? Então aqui eu vou estar explicando para vocês sobre a primeira e a segunda e a terceira forma normal através desse vídeo, tá? E qual que é o objetivo da primeira e a segunda e a terceira forma normais aí? É fazer a normalização dos dados, evitar que esses dados fiquem de formas repetitivas repetidos aí para os atributos, né? Evitar aí a redundância desses dados, evitar que o banco de dados e esses dados contidos nesse banco fiquem de uma forma mais uniforme, né? Melhor distribuído, tá? Então aqui eu tenho a tabela de pessoa. Nessa tabela de pessoa eu tenho o nome, CPF, que é a chave primária dessa tabela, telefone, endereço e e-mail. Vamos dizer que eu quero aplicar a primeira forma normal aqui. O que a tabela primeira forma normal fala? Tá? Ela não pode ter, os atributos não podem ser multivalorados e não podem ser compostos. Tá? Então, quando eu aplico essa tabela e coloco alguns dados nelas para verificar como ficaria esses registros, né, esses dados, eu vejo aqui que telefone tem dois dados, duas informações aqui, né? O endereço ele é composto, por quê? Ó, o tipo é rua, avenida, alameda, o que ele é? O nome do logradouro, tá? Rua Silva, avenida Sampaio Vidal, o número do imóvel, o bairro, a cidade e o estado. Então aqui eu tenho vários dados. Então eles são dados aqui compostos, tá? E o e-mail aqui um outro exemplo que seria multivalorado também, e-mail 1, 2 e 3, tá? Então quer dizer, o Eduardo aqui ele tem 3 e-mails. E como que eu faço esse cadastro lá na tabela? Então eu não consigo, tá? Para fazer isso aí, para deixar ela na primeira forma normal, eu preciso quebrar. Eu preciso pegar essas duas colunas multivaloradas aqui, ó, e colocar aqui telefone. Então, criei uma nova tabela. Então, o CPF 123, que é do Eduardo, ele tem dois telefones. Tem esse telefone e tem esse telefone. O telefone da pessoa 456, que é do João, está aqui. Tá? O e-mail é a mesma coisa, é o mesmo padrão, tá vendo? Ó? Dois e-mails vinculado à mesma pessoa. Tá aqui, ó. 123, 123. Tá? Então, dessa forma, eu consegui fazer a normalização aqui, a primeira forma normal da coluna de telefone e de e-mail. E agora, vamos ver como vai ficar a coluna de endereço. Tá? Então, ficaria dessa forma. Eu tenho a tabela de pessoa, aqui eu tenho o nome, CPF, que é a chave primária, o CEP, que é uma chave estrangeira, tá? Número, logradouro, bairro, cidade, estado e país. Então, desta forma aqui, ó, eu posso afirmar, né, que a minha tabela está na primeira forma normal, tá? Na primeira forma normal. Porque aqui não existe dados compostos e não existem dados multivalorados. Para estar na segunda forma normal, a primeira regra tem que estar na primeira forma normal. Então, se a sua tabela aqui não está na primeira forma normal, você vai ter que voltar lá e fazer a primeira forma normal. Tá? Segunda regra, os atributos não chaves. O que são não chaves aqui? Ó, CPF é chave, nome é não chave, nesse caso aqui o CEP é uma chave estrangeira, né? O número, o logradouro, bairro, cidade, estado e país, tudo isso aqui são não chaves. Tá? Os atributos não chaves têm que depender de todas as chaves da tabela, incluindo chaves compostas. Tá? Compostas são aquelas chaves que pode ter duas ou mais chaves. Tá? Então, aqui eu tenho
Nome depende de CPF? Sim. CEP. O CEP dessa pessoa aqui depende do CPF, da chave e do nome aqui? Sim. O número é da pessoa, da tabela pessoa, que o CPF aqui é chave? Também. E o logradouro? Não depende de CPF. Tá? O porquê? O logradouro aqui depende de CEP. Depende de CEP. O bairro depende do CEP nesse caso. Tá? Por que nesse caso? Porque depois a gente vai dividir isso aí. Tá? A cidade depende do CEP. E o estado e país também. Então, o logradouro, bairro, cidade, estado e país, isso vai para uma outra tabela, tá? Que ficaria dessa forma. Então, eu tenho a tabela pessoa, aqui eu tenho o nome, o CPF, que é uma chave primária, o CEP, chave estrangeira, e o número. Lembra que eu falei que iria para uma outra tabela? Então, aqui a gente criou a tabela endereço, tá? Aqui eu tenho o CEP, que é uma PK, tá? Que é uma PK, logradouro, tipo, bairro, cidade, estado e país. Tudo bem? Então, aqui eu posso afirmar, tá, que a minha tabela está na segunda forma normal. E a terceira forma normal? Como que ela ficaria? Tem que estar na segunda forma normal. Então, se tem que estar na segunda, tem que estar na primeira. Então, a primeira e a segunda tem que ser feita. Se um atributo não chave depender de um atributo não chave, se um atributo não chave depender de outro atributo não chave, tá? Então, o que acontece aqui? O atributo não pode depender de outro atributo não chave. Então, nesse caso aqui, como que ficaria a normalização aqui, a terceira forma normal nessa tabela? Tá? Então, na tabela de CEP aqui, eu tenho o CEP, o logradouro. Depende de CEP? Sim, que é o nome. Agora, o tipo de rua, o bairro, cidade, estado, país, tá? Não está dependendo exclusivamente de CEP, tá? Por quê? Porque esse nome aqui, esse nome aqui, tipo, ele pode ser uma nova. Lembra que lá no começo eu falei assim, a gente tem que evitar as redundâncias. Então, tipo de rua, tá escrito aqui, o atributo rua e rua. Para você evitar aqui isso aqui, você pode criar uma tabela, então uma nova tabela dessa forma. Endereço. Qual que é o tipo de logradouro? 1. O que é o tipo? Vou até colocar aqui na frente. Puxar aqui um pouquinho para baixo que está em cima. Então, o tipo. Eu vou gravar uma vez só no meu banco. Rua. Então, qual é o tipo? É uma rua. João Silva. O que é o tipo dele? Rua. Mas está aqui. Tipo, bairro. Quando eu tenho bairro? Bairro 01, que é o centro, Marília, São Paulo, Brasil. Qual que é o bairro? Centro. Qual que é o bairro do João da Silva? Centro. Então tá aqui. Então quer dizer, isso aqui eu evito redundâncias no meu banco de dados. Tá? Então, para dizer que o meu banco de dados está normalizado, está na primeira, na segunda e na terceira forma normal, eu preciso evitar esses tipos de redundâncias aqui, repetidas aqui. Então, a pergunta que eu deixo, uma dica que eu deixo para vocês, sempre façam uma pergunta. Os dados que irão ser inseridos nessa coluna aqui, né? Aqui. Eles serão utilizados, eles serão colocados novamente para outros atributos? Por exemplo,
Qual é o tipo? Rua. Tá aqui, ó, 3 vezes. Sim? Então isso aqui vai para uma outra tabela. Bairro. Ele vai ter... ele vai aparecer aqui por mais de um registro, ó. O Silva, Coqueiro e São Luís. Centro, centro, centro. Outra tabela. O porquê isso? Porque eu estou evitando esse tipo de redundância. Tá? Isso quando eu coloco esses atributos, esses dados dentro da minha tabela, e eu sei que eles vão se repetir, tá? Se eles vão se repetir, eu crio uma nova tabela. Por quê? Porque nessa forma eu estou ganhando na quantidade de dados inseridos no meu banco. Então, em vez de o meu banco ter lá 6 caracteres, toda vez que eu escrever centro, ele não vai ter 6. Ele vai ter 1, 2, 1, 3, que é um caractere. 2 caracteres se for, por exemplo, 10, 11, 12. Então, você vai economizar bastante na quantidade de caracteres. Então, aqui eu passei para vocês a primeira forma normal. Tá? A primeira forma normal. A segunda forma normal. Está aqui. E a terceira forma normal. Tá? Então, tem que seguir essas regrinhas. Então, se você no final já começar a fazer essa pergunta, esses dados que são inseridos nessa tabela, pode ser usado para outros dados? Sim. Então você coloca isso numa tabela separada, porque seu banco vai ficar muito bem aí organizado, normalizado, tá bom? Então por isso é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar. Abraço, tchau, tchau.